Esse é um trabalho que foi feito junto com a assessoria e os apoiadores. Foi escrito pela Mariana e Aparecida, que a CJ que não puderam estar aqui, então vou apresentar. Então, a experiência é apoio do COSEN São Paulo aos municípios sobre o processo de planejamento e gestão orçamentária do SUS em tempos de pandemia. Primeiro, apresentar um pouco a conjuntura, né? Que conjuntura era essa quando se propõe este trabalho. Então, vivíamos a pandemia do coronavírus, né? Covid 2020-21, que impactou fortemente no processo de planejamento e gestão orçamentária do SUS, diante de uma série de recursos. Então, o desenvolvimento, há uma necessidade de um desenvolvimento de estratégias inovadoras de gestão, de uma articulação intersetorial, de comunicação e reprogramação desses orçamentos diante dessa conjuntura e diante do cumprimento obrigatório de normativas relacionadas ao processo de planejamento e à execução de recursos, né? Todo mundo viveu isso, todos os gestores municipais viveram isso. Associado ainda, soma-se este cenário desta calamidade sanitária que a gente viveu, foi que em 2020, né, a gente teve eleições municipais e todas as medidas legais restritivas e excepcionais atreladas, não só à Covid, mas também ao último ano de gestão. Em 2021, assumem os novos secretários, né, a nova gestão municipal, grande parte também muda, né, muitos deles têm experiência no SUS, e além disto, de início de uma nova gestão, a gente tinha todas as conferências municipais de saúde, né, para a definição das prioridades para esse novo ciclo de planejamento do SUS. Este cenário, né, colocado até aqui, foi o que motivou o desenvolvimento pelo COSEN São Paulo de várias estratégias de apoio, dentre elas a que a gente está apresentando aqui, que foi esse apoio de instrumentos de planejamento, né, junto à gestão e equipes municipais. Então, o objetivo é apoiar tecnicamente, o objetivo foi apoiar tecnicamente os municípios no processo de planejamento estratégico, articulado com a gestão orçamentária e financeira dos recursos municipais, ou seja, articular toda a discussão de planejamento junto com toda a execução de recursos. Imagina que não há como fazer essas coisas se essas duas áreas estiverem desassociadas. Os objetivos específicos: apresentar orientações e prazos para a elaboração dos instrumentos de planejamento do SUS, orientar sobre a elaboração do planejamento orçamentário e financeiro à luz da Lei 141, expor e discutir as implicações da pandemia sobre planejamento e a execução dos recursos financeiros. Portanto, estava agregado aí uma necessidade de você estar traduzindo tudo isso para os gestores e discutindo como fazer diante deste cenário. Orientar, se já tínhamos muitas portarias, esses 2 anos tivemos muito mais. Orientar sobre a compatibilização dos instrumentos de planejamento e gestão orçamentária e financeira e as exigências dos planos operacionais de contingência da pandemia e o uso dos recursos extraordinários. Junto com tudo isso que os gestores tinham que estar atendendo, garantindo atendimento, eles tinham todas essas ações a serem feitas e com toda a controladoria, com tudo isso que eles eram obrigados a responder. Fornecer subsídios para a construção de uma agenda de pontos relevantes para a otimização desses processos gerenciais num cenário político municipal. Como é que foi feito? Qual foi a metodologia? Foi à distância, em função das restrições da pandemia. O recorte foram agrupar municípios por regiões de saúde, garantindo que os limites geográficos das regiões estivessem mantidos, mas respeitando uma média de 50 municípios, 50 representações dos municípios por oficina. O público-alvo foram secretários municipais, equipes técnicas da saúde municipal, que não está aqui, mas as equipes também, gestores dos fundos de saúde e técnicos das secretarias de finanças e fazenda municipais, na medida em que a gente sabe que muitos municípios são pequenininhos e essas áreas estão fora da Secretaria da Saúde. Foi construído um calendário com participação dos apoiadores, claro que eles eram muito mais que isso, em que pactuaram um calendário com gestores respeitando as agendas locais, ou seja, a prioridade é CIR, Câmara Técnica, como propor uma questão que não dispute com outras agendas importantes. A oficina, a chamada dessa oficina foi feita com uma programação prévia, com conteúdo e método, então foi mandado tudo isso para os gestores, e a preparação dela foi feita baseada numa agenda que foi fechada com tempo suficiente para que
os apoiadores, junto às equipes e os gestores locais, pudessem levantar que principais questões afetas a este tema que eu trouxe até agora, que deveriam ser discutidas nas oficinas. Como a gente prepara aquilo baseada na necessidade real de quem está vivendo, e não baseada numa questão que a gente tradicionalmente vem discutindo, mas as dúvidas de fato, né? Então, toda a agenda, toda a programação e a temática trazida foi trabalhada em cima disso. E as oficinas, uma duração de 4 horas. Então, as oficinas... Foi feita uma fala disparadora pela assessoria técnica sobre planejamento, a questão do planejamento estratégico situacional, não era instrumentos por si só, mas como é que a gente vê problema, como é que a gente define esses problemas, suas causas, estratégias. A apresentação dos consolidados das portarias e resoluções estaduais desses recursos extraordinários normativas, que regulamentam o processo de execução dos recursos dos fundos e a interlocução com o processo de planejamento. Então, sempre era apresentada, traduzida na realidade e articulada sempre com planejamento. E, a partir daí, uma roda virtual, dialogando com gestores e as equipes técnicas da saúde e das áreas, como eu já disse, orçamentárias e do fundo de cada município, e foram feitos registros dos principais temas discutidos. Não foram 34 oficinas regionais, foram mais de 136 horas de atividade. Os 645 municípios participaram das 63 regiões de saúde e a gente teve aí 1.095 participantes, entre secretários, departamentos regionais de saúde que também foram convidados, representação regional da Secretaria de Estado, além, claro, dos próprios apoiadores, que foram atores fundamentais nessa organização no território. Os resultados foram uma produção de uma nota técnica do COSENS, né, que se intitulou como Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, Programação Anual de Saúde, Plano Municipal de Saúde, de GISUS, que é um conjunto de sugestões, né, de indicações de inclusão de diretrizes, objetivos e metas, indicadores e ações para o enfrentamento da pandemia, para serem incorporados no plano municipal e na programação anual, tendo como base tudo que eu coloquei aqui, todas as conjunturas e as novas portarias. Tá, esse link está no nosso site também. E os resultados, por fim, desse diagnóstico que foi feito, lembra que eu falei dos temas foram levantados em cada oficina? Então, o registro sistematizado dos temas foi base para a programação de um apoio técnico, da assessoria também sobre isso. Vou colocar aqui, vocês vão ver que 44% foi sobre a aplicação das portarias, a Covid, aí vem aplicação dos saldos, execução das emendas. Infelizmente, as emendas foi um retrocesso em relação à questão do planejamento, das dificuldades que os gestores têm, como é que eu me planejo trabalhando com emendas, a questão dos instrumentos de planejamento, contratualização, enfim, esses foram os temas, eu não vou me alongar, porque senão o Daniel vai falar que eu tenho pouco tempo. E aí aqui são fotos, né, dos eventos, mas quero fazer um destaque. Foi produzido um vídeo, entre outros, orientando os conselheiros e as conferências municipais sobre essa mesma temática, ou seja, destinado a este público diferenciado, e também uma grande discussão, uma mesa sobre os aspectos que envolviam nessas normativas, essas portarias, no encerramento da gestão, né, no final de 2020, com a participação do IDISA, do FUNCEA, que são pessoas representativas aí e têm uma história no Sistema Único de Saúde. Então, é isso. Muito obrigada.